a Bíblia nos mostra que o João, o escritor do Apocalipse, a Bíblia mostra no começo de Apocalipse que João, ele foi arrebatado. Amém? Amém. Para ser mostrado o que seria ou o que será depois de algum tempo, ou o que haveria de acontecer no decurso da vida cristã, ou mesmo no decurso do universo. Amém? Então, sendo assim, a Bíblia mostra que João ouviu muitas coisas e viu muitas coisas, nas quais estão escritas no Apocalipse, começando mesmo no capítulo 3. Nós começamos a ver aquilo que João foi mostrado e ele ouviu. Sendo assim, no terminar desta escrita de João, ele diz que eu mesmo, João, é quem vi todas essas coisas. Ele se refere a todas as coisas que ele escreveu no livro do Apocalipse. Ele disse, eu vi e ouvi. Aleluia. Amém. E diz, e aquele que é injusto, faça injustiça ainda mais. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Aleluia. Amém. Bem, eu quando li essa palavra, eu achava ela muito injusta. Porque como é que está a recomendar? A Bíblia, toda ela inteira, recomenda as pessoas sujas a se limparem, as pessoas injustas a se justificarem, as pessoas não diretas a se endireitarem. É isto que a Bíblia recomenda, para que deste modo elas sejam perdoadas. Deste modo elas achem o perdão de Deus. Mas aqui João diz algo diferente. Ele diz que eu vi. E fora de ver, eu ouvi essas coisas todas. E me foi recomendado por aquele anjo que me mostrava essas coisas, dizendo, não se prostres diante de mim, mas sim diante de Deus. De formas que não cele as palavras desse livro. Diga essas profecias, mostre, não esconda, não cubra para ninguém. De formas que aquele que é justo justifique-se ainda mais. Aleluia. Amém. Bem, João ele fala de uma forma que dá a entender que o decurso dessa história, o decurso do seu arrebatamento, ele não tinha companhia. Aleluia. Que significa que nós somos reféns em acreditar ou deixar de acreditar aquilo que João viu e ouviu. Porque não existe testemunha ocular daquilo que João viu. Aleluia. Amém. É assim como acontece com todo o decurso dos homens de Deus, com todos aqueles chamados servos de Deus, os profetas. Eles são mostrados por Deus, mas quando ele para diante da nação para falar aquilo que ele foi recomendado, as pessoas, elas têm dois caminhos a escolher: se acreditam ou deixam de acreditar. Por isso o anjo diz, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Não está a dizer realmente que já não há salvação para aquele que está em injustiça. Não está a dizer que já não há salvação para aquele que está em impureza, não. Ao contrário disto, ser sujo, que está a se referir, é ficar com a intenção de recusar. Aleluia. Recusar por completo. Não ter espaço para dar lugar a Deus. Que significa que as pessoas são consideradas injustas por sua natureza, quando elas não dão espaço para que possam colocar outros ideais, para que possam colocar outros costumes. Nós chamamos de ignorantes. A Bíblia aqui está a falar daquela pessoa que ignora a justiça e permanece praticando a injustiça. E eu posso ser sujo hoje, antes que eu ouça a palavra, mas a palavra não recomenda com que eu permaneça sujo. Mas a palavra está a me dizer que se eu sou sujo hoje, a palavra chega a mim, ela não é selada para mim, então eu tenho livre arbítrio de escolher se creio ou não creio, se permaneço sujo ou mesmo se me limpo. Porque a Bíblia diz que eis que cedo venho e comigo vem um galardão. Então significa, eis que cedo venho, é um alerta, é uma exortação que Jesus está a dar, que enquanto os sujos continuarem sujos, eles devem saber que cedo eu venho.
E quando eu vier, eu trarei comigo o galardão. Então, desta forma, esta passagem não está realmente a condenar os homens, mas ela está a dar liberdade aos homens, para que eles possam escolher. Mas de tudo quanto João viu e ouviu, ele disse e ele escreveu. Cabe a nós escolhermos se aceitamos ou não aceitamos. As pessoas, elas dizem que é apenas um livro de histórias que nós podemos ler para diminuir crimes e injustiças no mundo. Mas é só para isso que serve. Existem pessoas que creem desta maneira. Então, se ele crê desta maneira e a ignorância faz com que ele não saia deste pensamento, então que continue neste pensamento. É o que Jesus está a dizer, que não lhe será obrigado a retornar para que creia, mas é dado a liberdade de escolher se crê ou não crê. Então, quem é sujo, suje-se ainda mais. Não é para permanecer no pecado, mas é liberdade de escolha, porque Deus não obriga a ninguém. A única forma de obrigar é simplesmente alertar que este caminho leva à morte. É o que realmente os homens de Deus são mandados para fazer, que é para mostrar a verdade. É o que João foi dito: venha e eu te mostrarei as coisas que hão de ser, e as que já foram, ou mesmo as que estão a acontecer. Então João foi mostrado as coisas, mas essas coisas que João foi mostrado para que os homens pudessem se notificar sobre aquilo que haveria de acontecer, sobre aquilo que nós estamos a esperar. Nada do que está a acontecer nos dias em que nós estamos é novidade para nós, porque tudo está escrito. Então, quer dizer, cada dia que passa, nada é novidade. É o que Salomão escreveu no Eclesiastes. Ele disse: tudo quanto está a acontecer já foi, e tudo quanto há de ser já foi, e nada do que nós venhamos a fazer ainda não foi feito pelos nossos antepassados. Ou seja, tudo quanto nós estamos a fazer, estamos a caminhar no decurso de uma profecia. Tudo quanto nós estamos a viver no decurso de uma profecia. Então a Bíblia está a mostrar que aquele que é ignorante quanto a profecias, então que permaneça ignorante e permaneça na sua ignorância, pois cedo eu venho. Amém. Aleluia. Que quando Jesus vier, será tarde demais para largar a ignorância. Aleluia. Amém. Então cada um de nós é chamado para crer. Cada um de nós é chamado para deixar a sua ignorância para trás. Cada um de nós é recomendado dizer que nós temos que deixar nossa ignorância, deixar nossa injustiça, deixar nossa sujidade, deixar nosso homem velho para nós nos revestirmos de um homem novo. Aleluia. Então, meus amados, eu não sei em que situação cada um de nós se encontra. Se estamos a nos encontrar numa situação de justiça ou de injustiça. Se estamos a nos encontrar em uma situação de limpeza ou de impureza. Mas a Bíblia está a nos mostrar que nós não devemos permanecer, mas somos livres para escolher. Ele diz: eu é quem vi. Não tem outra testemunha, senão apenas eu e aquele que me mostrou. É isto que tem acontecido. Os pregadores param para pregar, mas os ouvintes não acreditam. Os profetas param para profetizar, mas os que ouvem não creem naquilo que está sendo profetizado. Então significa, quem não quer acreditar não está obrigado a acreditar, mas verá pelos seus próprios olhos. Só que ao ver com os olhos, já será tarde. Amém. Aleluia. Amém. As pessoas dizem: a fé é cega. Mas eu não digo a fé é cega. É cega para aquele que não quer experimentar a virtude de Deus. Porque nós não caminhamos na cegueira. Aleluia. Amém. Nós não caminhamos na escuridão. Nós caminhamos na luz, nas coisas claras, nas coisas que nós vemos, nas coisas que nós sentimos.
Aleluia. Nas coisas que nós ouvimos. Nós não caminhamos apenas porque estamos a caminhar, não. Nós caminhamos porque temos a certeza de onde nós vamos. E se você ainda não tem certeza, procure ter certeza. Aleluia. Procure algo que vai fazer você ter certeza. Procure um sinal diante de Deus que vai fazer você estar convicto. Porque os ignorantes, eles nunca experimentaram. Os ignorantes, eles não querem nunca experimentar. Eles querem permanecer que eles são desta forma. Não querem experimentar. Aleluia. Por isso Deus no Malaquias diz: experimentem. Experimentem. Deus recomenda nós a experimentarmos. Se você é ignorante, não permaneça na ignorância. Experimente. Se você é sujo, não permaneça na sujidade. Experimente a pureza. Aleluia. Amém. Então nós somos aconselhados por esta palavra. Aconselhados de várias maneiras. As pessoas olham como se fosse uma palavra de condenação. Mas eu não olho desta maneira. Não é palavra de condenação. É palavra de alguém que está cansado de falar. Aleluia. Desde quando? Há milhares de anos que o Deus vem falando pelos seus profetas. Deus vem falando de formas audíveis às nações. Mas quem dá ouvido? Ninguém dá ouvido. Então este ultimato é de quem está cansado de falar enquanto as pessoas não escutam. Aleluia. Amém. É como se nós estivéssemos a dar conselho a alguém e a pessoa nos ignora. O que nós fazemos? Dizemos: tudo bem, faça. Já que é sua vontade mesmo, vá em frente. E nós deixamos a pessoa fazer a sua vontade até que descubra as consequências. Aleluia. Então é o que esta passagem está dizendo. Quer se sujar? Vá, se suje. Não é proibido ir se sujar, mas saiba que quem se suja não entra no meu reino. Não é proibido ser ignorante, mas saiba, quem é ignorante não entra no meu reino. Não é proibido você ser impuro. Vá ser impuro. Suje-se quanto você puder, porque enquanto você permanecer na sujidade, você não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Amém. É aquilo que sempre nós temos partilhado. Que o que essa passagem significa, na verdade, é: se você quer viver no pecado, viva no pecado. Não procure formas de se esconder. Se esconder é perder tempo. Porque aquele que vê tudo, ele está do olho, está observando. Então quem é sujo, suje-se ainda mais. Ou seja, você quer pecar, vá no pecado, mergulhe-se. Não mergulhe apenas um pé, porque você não vai sentir a doçura deste prato do pecado. Você precisa, se você tem um pé lá, fica a saber que você é considerado impuro diante de Deus. Então desta maneira, vale mais colocar os 2 pés. Aleluia. Suje-se ainda mais, porque enquanto você suja só um pé, mesmo assim não vai entrar no reino dos céus. Mas saiba, eis que cedo venho. Então quem é limpo, limpe-se ainda mais. Você está no pecado, mas tem desejo de ser puro. Então vá. O que te impede de ser puro? O que te impede de você ser santo? O que te impede de você seguir a Cristo? O que te impede de você permanecer no pecado? Você sempre está no pecado, mas o teu coração aprecia quando você vê alguém que vive uma vida digna diante de Deus. Então saia deste pecado que você se encontra. Saia, liberte-se dessas algemas e vá em corrida à liberdade. Porque é isto que Jesus está dizendo: purifique-se, porque o seu coração já é limpo, tem desejo de ser limpo. Então vá, cumpra o desejo do seu coração. Seja mais limpo ainda, seja mais puro ainda. Aleluia. Então cada um de nós é convidado a se limpar diante de Deus, mas também a não esconder a nossa verdadeira face. Se é pecador, meu amado, é bom que você esteja aqui. Muito bom mesmo. Porque vai ouvir palavra de edificação. Mas é inútil ouvir e não fazer nada. Aleluia. Amém. Então por isso Jesus disse: é sujo. Você não quer se limpar, não tem intenção de se converter, não precisa se massar.
permaneça no pecado. Porque é inútil você andar em dois caminhos. É impossível andar em dois caminhos. Então cada um de nós tem estes caminhos diante da presença dele. Está a dizer aqui o Senhor Deus: quem é sujo, suje-se, mas saiba que cedo vem. Quem é limpo, limpe-se ainda mais e continue aguardando, porque o cedo vem. Jesus há de vir para todos. Não há de vir apenas para os santos. Não há de vir apenas para os impuros. Ele há de vir para todos. Jesus disse: quando chegar o dia, todo o olho verá. Aleluia. Todo o olho verá. Então cada um de nós está convidado a crer nesta palavra. A crer nesta palavra de vida. Aleluia. Esta palavra que nós tínhamos para compartilhar no dia de hoje. Então, tome esta reflexão. Tome esta reflexão. Esse versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse é muito importante. Não interprete de maneiras erradas. É bom sempre aplicar uma boa hermenêutica numa palavra. Porque nós precisamos entender qual é a intenção da palavra. A intenção deste versículo 11 não é nos jogar para o inferno, mas a intenção é de nos dar livre escolha. Aleluia. Então, vamos nos levantar para nos orarmos, para podermos fechar com o que é Deus. Aleluia.